Olá amigos do YouTube, tudo bem? Hoje vamos falar sobre autuações fiscais. O seu estabelecimento já foi autuado? Você já recebeu uma autuação da Receita Estadual, da Receita Municipal, da Receita Federal? Pois esse vídeo vai tratar sobre esse assunto. Vem comigo que eu vou trazer informações que são relevantes para o acompanhamento dessas autuações e quais são as alternativas existentes. Olá, meu nome é Felipe, sou advogado, trabalho especificamente com o setor de farmácias, no atendimento de farmácias, juntamente com o Gustavo Mesquita, com um propósito de oferecer serviços que sejam cada vez mais focados no seu negócio. Esse é o nosso objetivo. O tema de hoje que nós vamos comentar é sobre autuações feitas pelas receitas federal, estadual e municipal e quais seriam os procedimentos a serem adotados. Recentemente fomos demandar um cliente que recebeu um termo de início de ação fiscal e posteriormente houve a lavratura pela Receita Estadual de Minas Gerais, que foi o caso dele, sobre o não pagamento adequado do Simples Nacional. E aí ele veio com uma série de dúvidas, é o seguinte: Felipe, teve o início de ação fiscal, eu tive o auto de infração, e quais são as etapas? O que está à minha disposição sobre isso? Então, essa aula de hoje foi pensando diante desse caso concreto, como que você, dono de farmácia, dono de uma drogaria, deve gerir essa autuação, como que ela deve ser tratada, quais são as perspectivas no decorrer dessa autuação. Em regra, hoje, os tributos são constituídos mediante declaração dos próprios contribuintes. Então, por exemplo, o Simples Nacional hoje segue um modelo que você preenche as informações, as declara e efetiva o pagamento do tributo devido. Essa é a sistemática hoje, não só do Simples Nacional, mas da grande maioria dos outros tributos, como o ICMS, para quem não é do Simples Nacional. E o que está por detrás disso? Basicamente, a dinâmica da tributação hoje exige que o contribuinte constitua o tributo. Entretanto, se a Receita identificar que existem inconsistências, incongruências ou informações conflituosas, por exemplo, nesse caso que eu tinha mencionado sobre a divergência foi nas vendas declaradas e nas máquinas de cartão de crédito e vendas em dinheiro, havendo aquela inconsistência, despertou para a fiscalização o início de ação fiscal. Então, a autuação do fisco ela é provocada por uma informação que aparentemente não é uma informação correta. Feita esse lançamento do tributo, o início dessa autuação se dá com o termo de início de ação fiscal que culmina na lavratura do auto de infração. Esse primeiro ponto é o ponto que eu chamo a atenção para a nossa conversa de hoje. Muitas das vezes o empresário, na correria do dia a dia, não percebe da importância daquele documento. Então, toda farmácia, todo empreendimento comercial tem que ter um procedimento. Na hora que você recebe aquele comunicado hoje pela via eletrônica ou pela via física, como que aquele dado é compartilhado? Para quem que aquela informação chega? E eu digo isso porque por muitas vezes nós já ouvimos que recebeu a comunicação pelo correio e o envelope foi rasgado. Falou, ninguém deu atenção para aquilo. Olha, para fins da Receita Estadual, Federal ou Municipal, aquela comunicação, uma vez efetivada, ela se concretiza. Então, a falta de resposta, por exemplo, no início de ação fiscal pode culminar com uma multa agravada. Então, um primeiro passo dessa política interna a ser institucionalizada dentro de qualquer empreendimento é recebida uma comunicação, recebida uma intimação. Quem que será o responsável por aquela intimação? E aí, aquela pessoa, ao ser eleita a receber aquela intimação, ela tem que dar um tratamento naquela informação. Eu vou levar para o setor jurídico, eu vou levar para o sócio, eu vou levar para o dono da empresa, enfim. Tem que ter um caminho ali, um passo a passo a ser dado naquela autuação. Um segundo ponto fui autuado porque houve a lavratura de um auto de infração. Qual é o objeto daquele auto de infração? O porquê eu fui autuado? Um auto de infração, ele sempre trará o objeto, ele sempre terá qual o período foi autuado. Então, é crucial a compreensão do porquê daquele auto de infração. Evidentemente, é um especialista, o contador, o advogado que vai te auxiliar nesse esclarecimento. Mas, especificamente, o auto de infração, ele retrata todo aquele lançamento. Então, por exemplo, você vai ver qual que foi a base de cálculo, qual que foi a alíquota adotada, você vai ver por que você foi autuado, você vai ver qual que foi a multa que você suportou.
Então, esses são pontos cruciais no auto de infração. E no auto de infração vai ter uma informação que é crucial. Qual é o prazo para a defesa? E aí, nós temos que chamar a atenção que, independente de estar certo ou errado, o prazo para a defesa é o prazo que você vai seguir como um parâmetro para definir sua ação. Por quê? Se você tiver errado e quiser pagar, é no prazo de defesa que você vai ter essa oportunidade. Muitas das vezes, o fisco, né, ele permite que você pague aquele auto de infração com decréscimo, né, das multas, desde que você faça esse pagamento de forma autônoma, de forma espontânea. Ah, mas Felipe, eu não quero pagar, eu quero discutir. Então, aí, meu amigo, minha amiga, a importância crucial do prazo para defesa. Por quê? No prazo para defesa, você vai ter que contratar um advogado para elaborar aquela defesa e, evidentemente, para que ele avalie qual que é a possibilidade de êxito daquela defesa. Esse é um ponto importantíssimo aí para esse tratamento do auto de infração. E aí, a pergunta desse cliente foi: e eu preciso de percorrer essa esfera administrativa? Porque essa esfera administrativa ela é bastante complicada. O próprio Estado autua e o próprio Estado julga. Vale a pena apresentar a defesa? Olha, particularmente, o processo administrativo, seja no Estado de Minas Gerais, seja no âmbito federal, eles cada vez mais se cercam de pessoas bastante capacitadas. Então, a meu ver hoje, a defesa administrativa é um espaço importante a ser utilizado pelo contribuinte exatamente para que ele tente defender o seu direito. Ah, se há um comprometimento ali, principalmente de parcialidade, porque quem autua é quem julga, eu não tenho dúvida que pode sim ter esse comprometimento. Mas, tecnicamente, você tem ali um debate a ser proposto que deve ser utilizado. Então, a minha recomendação era: Felipe, recebi uma autuação da Receita Estadual. Você deve apresentar a defesa? Olha, eu não renunciaria a essa defesa, exatamente porque você tem uma possibilidade ali de tentar esclarecer se aquela autuação foi devida ou não. Ah, e terminada a etapa administrativa, eu posso rediscutir todas essas questões no âmbito judicial? Com certeza. Então, por exemplo, você apresentou a defesa administrativa, perdeu. Você pode levar aquilo no âmbito judicial? Pode, você pode sim levar aquilo, e aí, evidentemente, você tem questões que são bastante importantes. Por quê? Durante a tramitação do processo administrativo, você ainda tem regularidade fiscal. Então, por exemplo, se você tiver uma autuação da Receita Estadual, você vai manter a certidão positivo de débito com efeito de negativo durante a tramitação do processo. Você vai manter a certidão de regularidade fiscal. Quando, ao término do processo administrativo, se você quiser discutir judicialmente e quiser manter a regularidade fiscal, aí a estratégia vai ter que ser outra. Porque, por exemplo, você vai ter que garantir o crédito tributário durante a discussão do processo judicial. Então, terminada a etapa do processo administrativo, você perde a regularidade fiscal. Se você quiser discutir judicialmente, você vai ter que oferecer uma garantia para que essa discussão progrida no âmbito judicial e que você tenha regularidade fiscal. Aí alguém ainda poderia perguntar, falar: Felipe, mas se a regularidade fiscal para mim foi irrelevante? Olha, se foi irrelevante, quando você discute judicialmente, se você não tem problema de regularidade, se você acha que aquilo não vai ocasionar nenhum prejuízo, não tem problema nenhum. Você pode ajuizar a ação judicial e dar seguimento até anular aquele crédito que lhe é exigido. Outras consequências da autuação. Durante a tramitação do processo administrativo, você mantém a regularidade fiscal, como eu falei. Mas é muito comum essas informações serem, de alguma maneira, alvo de questionamento. Então, por exemplo, poderia um estabelecimento, você tem ser questionado, por exemplo, por uma indústria, você já tem algum tipo de autuação, se você compartilhar essa informação, evidentemente você poderia ser alvo ali de alguma indagação sobre a sua condição financeira. Em regra, quando você tem uma autuação administrativa, essas informações não são publicizadas, né? Elas não são objetos de uma publicidade. Então, ali é uma informação particular. Mas o que merece atenção? Ao término do processo administrativo, aquele crédito tributário ele passa a ser exigível. Então, ele vai ser inscrito em dívida ativa. E quando é inscrito em dívida ativa, esse sim começa a ser um problema. Por quê? Os órgãos de cadastro, né, como por exemplo o Serasa e outros, eles já puxam as informações dizendo: olha,
esse contribuinte tem um crédito tributário objeto de uma execução fiscal. Esse contribuinte já tem um crédito tributário que é objeto de uma cobrança. Ou se esse crédito tributário for objeto de um protesto extrajudicial. Então, são informações que esses órgãos de proteção ao crédito já divulgam. Então, isso geralmente começa a gerar algum tipo de constrangimento. Por exemplo, na obtenção de financiamento perante a instituição bancária, você precisa fazer um financiamento de um mobiliário, de um carro. Então, geralmente, isso acaba gerando, de alguma forma, algum impacto nesses empreendimentos. Então, muito cuidado que, durante a tramitação do processo administrativo, você não tem regularidade fiscal. Ao término do processo administrativo, com a inscrição em dívida ativa, você não tem regularidade fiscal mais e essas informações começam digamos, pipocar perante os órgãos de proteção ao crédito e, de alguma maneira, acaba gerando alguma restrição ao crédito. Ah, Felipe, mas e se eu fizesse a garantia da execução fiscal para discutir aquele crédito tributário que eu fui autuado? Eu garantindo aquele crédito tributário, eu teria irregularidade fiscal? Sim. Eu garantindo aquele crédito, eu teria o nome retirado dos serviços de proteção ao crédito? Também sim. Então, a garantia do processo judicial seria eficiente para resgatar essa irregularidade. E, evidentemente, essa garantia vai ser oferecida se você vislumbra que aquela discussão é uma discussão viável no âmbito judicial. Esse seria o ponto. Eu poderia discutir esse crédito tributário judicialmente. E, especificamente, eu poderia discutir o quê? Evidentemente, você tem uma infinidade de assuntos a serem debatidos, mas, por exemplo, você poderia discutir questões formais, como uma prescrição, como uma decadência, como também poderia discutir o próprio mérito do tributo que foi exigido. Esse exemplo que eu dei de um cliente que me procurou, ele foi autuado pela Receita Estadual por uma questão de recolhimento a menor do Simples Nacional. Então, foi detectado que ele fez um número X de vendas quando ele declarou o número Y. Então, o mérito dessa ação foi para dizer que aquela declaração que ele fez era correta. Então, que aqueles números que a Receita Estadual tinha era equivocada, né? E aí era passivo de anulação. Nessa ação mesmo, ele também foi excluído do Simples, né? Então, era uma situação também a ser judicializada para tentar reverter isso, evidentemente, por todos os prejuízos que geram da exclusão desse tema. Então, no âmbito judicial, inúmeros assuntos poderiam ser discutidos, sejam assuntos formais, por exemplo, dizendo que aquela cobrança foi indevida, que você não foi intimado, que não teve processo administrativo, como questões de mérito, né? Que seriam questões relativas ao próprio tributo que é exigido. Então, também seriam aspectos a serem debatidos. Fechado, então, essa etapa do processo judicial, a outra pergunta também que vem era: quais seriam as medidas, Felipe, preventivas que você recomendaria para o meu estabelecimento? Olha, o que eu percebo é que, por muitas das vezes, existem práticas que são repetidas e que deveriam ser revisadas cotidianamente. Então, para aqueles que podem e que têm alcance algum tipo de consultoria ou de auditoria, trazer ali parâmetros, informações que aprimorem a gestão fiscal e contábil da empresa. Então, seria ali uma medida preventiva a ser pensada. A contabilidade também precisa de passar por essa reformulação. Então, às vezes, é muito comum perdurar, né, o serviço de contabilidade e, de repente, trazer uma outra pessoa com conhecimento técnico para trocar informações ali para aquele cotidiano, exatamente para aprimorar a gestão daquela política, né, daquela política fiscal, daquela política que é adotada pela empresa, exatamente para tentar ele identificar possíveis pontos de autuação, para evitar, evidentemente, que sejam objeto de questionamento. E, por fim, sem dúvida nenhuma, a assistência jurídica nesse caso, principalmente para esclarecer, né, quais são os riscos que eu estou correndo, quais são os momentos que eu posso estar exposto. Então, tudo isso são questionamentos relevantes que também devem ser trazidos à tona, né, para debate em reunião, onde que a gente corre risco, o que a gente possivelmente adota como um procedimento que não é o mais adequado, enfim. São sempre pontos a serem rediscutidos ali, que são importantes pensando no futuro da empresa. Chamo a atenção, essas informações que foram compartilhadas, evidentemente, pensando no procedimento, né? Pensando de como se dá a autuação,
como que chega no processo judicial, como que passa pelo processo administrativo. Existem inúmeras questões aí que estão ao redor desse tema, né? Então, por exemplo, a definição de uma adoção de um parcelamento, de um pagamento de um tributo, da discussão judicial, são temas jurídicos, né, que são absolutamente variáveis e ocorrem de acordo com cada indivíduo, com cada empresa, com cada sistemática que é adotada. Então são pontos que, a meu ver, que merecem muita atenção exatamente para que sejam revisados. Então eu compartilho essas informações aqui com o propósito de aprimorar, com o propósito de trazer clareza nessas questões dentro da empresa e, evidentemente, para trazer cada vez mais informação que é crucial para todo estabelecimento. Mais uma vez agradeço, meu nome é Felipe, trabalho juntamente com o Gustavo na prestação de serviço especializado para farmácias. Caso tenha curiosidade sobre esse assunto e outros, nos sigam aqui nas redes sociais, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, que é muito bem-vindo. No mais, agradeço pela atenção. Um grande abraço.